Bom, gente, a timidez é uma característica comum e natural. Mas quando em excesso, pode atrapalhar a vida pessoal, a vida profissional, os relacionamentos. Muitas pessoas deixam de aproveitar, sabe, oportunidades por medo do quê? De se expor, de falar em público ou simplesmente de se expressar. Hoje nós vamos conversar com um mentor de comunicação que vai nos ajudar a entender o que está por trás dessa timidez e como é possível enfrentá-la, mas de forma leve, né? E com autoconhecimento. Boa tarde, Diego. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz por estar aqui. Imagina, a felicidade é nossa. Agenda apertada desse menino, cheio de compromissos, viagens. Eu falei assim, Diego, quando der um tempo, vem aqui no Vitrine pra gente, né? Espalhar o conhecimento também pro nosso público. É sempre muito bom ter você aqui, viu? Obrigado. Não demora Patrícia. tanto pra vir pra cá, não. Prometo. Conta pra gente agora, então. O que é exatamente a timidez? A pessoa, ela nasce tímida? É um traço da personalidade? Ou é algo que é construído ali logo no começo, na infância, na adolescência? Explica pra gente. Bom, a timidez ela é uma reação natural. Uma reação natural sempre que acontece uma necessidade de uma exposição pública, né? E ela vem muito carregada do nervosismo e dos famosos... do famoso frio na barriga, dos famosos sintomas corporais, né? Eu estou muito feliz de falar desse assunto, porque é um assunto que atrapalha muita gente, ainda no dia de hoje. Então, é um assunto muito atual. E a timidez, né, que é uma característica, ela pode ser construída ao longo da vida. Desde a forma como você foi educado, pelos seus pais, pela maneira como você teve o seu relacionamento na escola, se você sofreu bullying, se você não sofreu. Então, tudo isso vai ficando na nossa cabeça e quando a gente é adulto, né, mesmo de forma subconsciente ou inconsciente, esse conteúdo ele continua nos afligindo, mesmo que a gente não lembre disso. Então, a construção na sua vida, nos seus relacionamentos durante a sua vida toda, desde a sua infância, também impacta em como você, no seu nível de timidez hoje, em como você, na sua facilidade de se expor em público ou não. E qual seria, assim, por exemplo, Diego, tá passando do ponto, a timidez, né? Porque, assim, eu acho que, de uma forma ou de outra, muitas pessoas têm um pouquinho de timidez. Exato. Mas quando que a gente vê, não, tá passando do ponto, já tá atrapalhando essa pessoa? Conta. Muito legal essa pergunta. Quando a pessoa deixa de viver coisas importantes, quando ela deixa de aproveitar oportunidades, quando ela tem ideias interessantes que podem contribuir para a sociedade, para a sua empresa, para a sua família, ela deixa de se expressar. Ela deixa de ir para eventos, ela está sempre muito isolada. Então, ela deixa de viver coisas importantes, de aproveitar oportunidades, simplesmente pelo medo. O medo de ser julgado, o medo de errar, o medo de não ser capaz de estar à altura de outras pessoas. Então, é aí que começa a atrapalhar realmente a vida, né, quando você percebe isso. Então, é interessante você se perguntar, você que está em casa agora, se perguntar o quanto eu me sinto tímido diante do público, diante de situações sociais. O quanto esse medo tem me bloqueado, tem impedido... a minha vida de fluir naturalmente de forma leve, como você falou. E a partir daí, a partir desse nível que você identificar em você, de uma forma extremamente sincera, você precisa tomar alguma ação, né? Dar os primeiros passos em busca de uma vida um pouco mais expansiva e um pouco mais corajosa, né? Diante de situações. Quando a gente fala de impactos, por exemplo, né, no âmbito profissional dessa pessoa, quais seriam, assim, os principais impactos e também no âmbito pessoal? Geralmente a pessoa que ela é tímida no trabalho, ela é tímida também em casa, como que é, Diego? Sabe que às vezes varia. Às vezes a pessoa, lá no ambiente profissional, ela é um pouco mais fechada, e em casa ela é um pouco mais, no ambiente natural, onde não há pressão, né, para ela se adaptar, ela é um pouco mais suave, um pouco mais aberta, né? Impactos negativos no trabalho. A pessoa... ela deixa, por exemplo, de participar de reuniões. Vamos falar de coisas mais simples. Ela deixa de participar de reuniões, de dar a sua opinião, de aparecer diante do ambiente profissional. Ela não consegue, por exemplo, pedir um feedback para o seu líder. Como é que eu estou indo no meu trabalho? Ela simplesmente não consegue fazer isso, mesmo querendo saber como estão, né, como está o seu trabalho, os seus resultados. Deixa de pedir um aumento também, mesmo achando que merece. Ela não tem essa coragem de pedir esse aumento. Então, são diversas as situações onde a pessoa poderia, né, demonstrar mais resultados e não faz, justamente por causa da timidez. Nos relacionamentos, de uma forma geral, amizade, família, amigos... O ponto fundamental, pela minha experiência, pelo que as pessoas trazem de dores para mim, é que elas não conseguem se abrir.
Elas não conseguem falar de si mesmas, das suas ideias, das suas emoções, elas são extremamente fechadas. Isso mostra aos outros, pela comunicação não verbal, um afastamento, até mesmo uma indiferença, o que não é bom até para a imagem dessa pessoa. E tudo isso que a gente está falando, frustrações no trabalho, frustrações na vida pessoal, por a pessoa não conseguir simplesmente ocupar o seu lugar no mundo. Ela não se expõe, ela não fala de si, e aí isso vai gerando o quê? Queda de autoestima. Então a pessoa começa a não gostar de si mesma, a sentir um certo remorso também por não estar aproveitando o tempo de vida, por não estar vivendo com qualidade. Então, mais uma vez, é importante a gente dizer que se você sofre com isso há pouco tempo ou há muito tempo, está na hora de você começar a dar os primeiros passos em busca desse maior encorajamento. Aí quando a gente fala em dar os primeiros passos, por exemplo, de que forma, digamos assim, uma mentoria, por exemplo, pode auxiliar nesse processo todo? Exato. A mentoria é uma das possibilidades, né? Uma mentoria, uma terapia, uma pessoa de confiança com quem você tenha essa abertura no ambiente profissional, por exemplo, com quem você consiga se abrir e falar dessas suas dificuldades, ela é fundamental. No caso da mentoria, que é o serviço que eu presto, eu não vou conseguir tirar a timidez da pessoa de uma hora para outra, mas nós vamos juntos, com conhecimento técnico e humano, entender qual foi a construção desse processo e por que a pessoa é tímida. Para daí sim a gente conseguir virar as chaves necessárias, ressignificar as questões necessárias na mente dessa pessoa, para que ela paulatinamente, aos poucos, consiga se abrir. E aí, com os planos de ação, com as ferramentas, com as estratégias, ela vai dando os passos necessários de onde ela está até onde ela quer chegar. Quando a gente fala, por exemplo, de dicas, né, para algumas situações, vamos lá, específicas. A pessoa tem que falar em público, ou ela tem que fazer uma apresentação, né? E aqui vale para todos, apresentação de colégio, apresentação, enfim, no seu trabalho, ou mesmo se apresentar para um novo grupo de pessoas. Que dicas de ouro seriam essas? Vamos começar falando para apresentação em público. Vai. Tá? Sempre é importante um roteiro. Não? Então você precisa planejar o que você vai falar, dividir isso em tópicos, não em texto, porque você não vai ler. Levar esse tópico já vai te dar uma segurança maior, porque você sabe que vai passar pelos pontos principais da sua fala, certo? Com o roteiro em mãos, tendo estudado, planejado, eu, por exemplo, soube a pauta de hoje. Eu sabia da pauta de hoje, então eu pude, de uma forma geral, vir um pouco mais preparado para conversar com você. Eu não vim às cegas para cá. Não sei se as pessoas de casa sabem, né? Eu tenho, não sei se todos têm, acesso à pauta, acesso à pauta, então eu venho um pouco mais preparado para cá. Eu sei qual a linha que nós vamos seguir. Então, quando você vai se expor em público, como aqui, por exemplo, ou em qualquer outra situação, monte o seu próprio roteiro, saiba os tópicos por onde você vai passar, isso naturalmente vai te dar confiança. Na hora da exposição, vá com calma, respira, vai tranquilo. Entenda que você precisa fazer um quebra-gelo no início, porque o teu corpo vai receber aquela descarga de adrenalina no início, e você precisa passar por aquele momento. Então, falar de um assunto trivial no início, um assunto comum, vai estreitar o relacionamento com a plateia. Então, cuidar para a tua cabeça antes da apresentação não ficar, e se eu errar? E se não der certo? E se me julgarem? Sabe? Troca esse e se pelo como eu posso me conectar com as pessoas. E aí você vai fortalecer o relacionamento, a conexão com a tua plateia. E é isso que vai encantar. Olha só, e é isso aí mesmo, viu, gente? Aqui, inclusive, o Diego tá falando, né, de receber a gente realmente envia os roteiros, porque a pessoa já tá aqui, né, câmeras, microfone, o frio na barriga, luzes, tudo é diferente. Então, quanto a gente puder, né, deixar mais leve esse momento para que vocês, enquanto nossos entrevistados brilhem, melhor. Então, já saibam que aqui no Vitrine Revista você recebe a pauta antes, viu? Legal. Se a pessoa já tá travado pela timidez. Não, Patrícia, mas eu não sei nem o que é o quebrar o gelo com o pessoal. O que eu vou, se eu me colocarem de pé para falar alguma coisa, eu vou falar olá, tchau, e vou sair. O que fazer? Legal. O que eu sugiro é você você começar a aproveitar as oportunidades triviais do seu dia a dia. Você não vai se lançar num rio sem saber a profundidade, sem saber nadar. Então comece a aproveitar os ambientes, essas oportunidades triviais do dia a dia. Eu não ergui a minha mão na reunião do trabalho para dar minha opinião, vou começar a expor minha opinião. Mesmo com frio na barriga, mesmo suando, eu vou começar a fazer. Porque como que eu supero o medo, a ansiedade, a timidez? Dando um passo de coragem, só um. Eu não preciso mais. E depois eu dou o próximo.
E aí eu vou somando esses passos de coragem, quando eu vejo, eu consigo já fazer coisas maiores, uma breve apresentação de 15 minutos, eu já começo a sonhar de repente em ser um palestrante, ou não, você não precisa ser o rei dos palcos, não precisa palestrar, não precisa ser uma apresentadora fantástica e incrível como a Patrícia, mas começa a aproveitar a tua vida, né? Então levanta a mão na reunião de trabalho, não deixa de conhecer pessoas, não deixa de ir para aquele happy hour com a turma do seu trabalho, porque você não sabe que tipo de assunto você vai ter. Relaxe, relaxe e aproveite essas pequenas oportunidades, dê esses primeiros passos, e você vai perceber que a própria permissão, esses passos de coragem, vão te levar, quando você menos esperar, vão te levar para um efeito acumulado, que é quando você começa a dar passos maiores e aproveitar outras oportunidades de um vulto, de uma exposição em público maior. Perfeito, sabe as palavras. Sempre Obrigado. assertivo. Meu lindo, muito obrigada pela presença do Vitrine Revista. Passa o seu Instagram. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, né, sobre esse tema, já enche lá o teu direct. Vai lá. Bom, Mentor Diego Knebel é o meu arroba, meu Instagram, e estou sempre à disposição aí para dúvidas, pedidos, orçamentos, enfim, estou tudo. aberto, e tudo. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima, Diego. Obrigado, até a próxima.